fizeram uma comissão, uma junta, e foram atrás de mim. Valdó, nós achamos que você está tirando o corpo fora das coisas todas, você tem que participar das coisas conosco. Você nos ajuda numa opção de coisa e nós também queremos ajudar você. Nós achamos que você não pode ficar com a vida desse jeito. Você se embioca aí, se enfurna nas suas coisas, de estudar nos seus livros, e você não faz exercício, faz nada. Fala assim, ó, eu tenho uma coisa que vocês não sabem. E eu faço o banho atlético, eu faço ginástica, todo mundo que convive comigo sabe disso. Vocês estão por fora, não sabem disso. Aí eles insistiram de tudo quanto é jeito. Eu dei um contra, um não solene. Agora, na hora que eu estava lá para decidir, chegou justamente o transmentor, que eu nunca falei que foi ele, mas foi ele, chegou para mim e falou assim, isso não é para você, pondere. Isso na telepatia dele. Desde esse dia, eu fiz isso como slogan, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não posso ir no bico daquilo do que os outros fazem. Então, veja, a coisa já mudou de figura, o processo de opinião. Então, veja, há idiotismos culturais, são as inércias sociais, nós temos que esnobar certos tradicionalismos, quando eles são fossilizantes, o zeitgeist, que é o espírito do tempo, as contemporaneidades, aquilo que está na onda, a moda do dia, as ondas da moda, são os costumes passageiros, os best-sellers do momento, a maioria dos livros best-sellers não vale nada. Tudo besteira, tudo repetição das mesmas coisas. E outra coisa, existe os best-sellers na pintura, na escultura, no cinema, na música, não é só em livro, não. Então, veja, é um monte de filme que passa por aí que eu não aguento assistir. Eu já não tenho mais, nem paciência de Jó para ver aquilo por causa das repetições. Depois que você vê meio século de tudo quanto é coisa de filme, que você tem tudo, e eu tenho uma memória danada, que a maioria eu não esqueço. Então, um problemão é a repetição que tem nessas coisas todas. Então, best-seller, artes em geral, a maioria das artes não precisa de ter existido. Tudo, às vezes, é caricatura da realidade, horrível. Então, dentro da arte moderna, é um negócio, para defender isso é uma dificuldade. Filosofia, quando elas são somente teoréticas, apenas no 1% da teoria, isso não vale nada. Políticas, quando elas são rastaqueras, muito primitivas, rudimentares, elementares. Ciências, quando elas são materialonas em geral, quer dizer, só pensa na questão, aquilo que eu chamo aqui de consim eletronótica, aquela pessoa que é dominada só pelo elétron. De modo que essas coisas nós temos que fazer a desdramatização, minimizando e às vezes dando uma bela banana para essas realidades. Agora, outra coisa, os problemas. É muito importante nós entendermos que o que é que o evoluciólogo ele faz e a pessoa, por exemplo, da autossuficiência, o que ela faz? Então, elas são enfermeiras e não enfermas. Elas são soluções e não problemas. Elas são assistentes interconscienciais e não assistidas. Elas são cientistas, ou seja, gostam da refutação, da racionalidade, da lógica, e não artista, que vai apenas pela inspiração, por aquilo que a pessoa sente ou pela imaginação. Elas são conscientes, lúcidas, e não apenas cidadãos vulgares que só pensam nessa dimensão e que acham que o corpo é a consciência. De modo que essas coisas todas nós temos aí, isso que eu estou falando aqui, está no tópico sobre problemas. Agora, ainda existe alguma coisa na página 188, a última página aqui, da autossuficiência, que é o seguinte: é muito importante o que eu estava falando aí antes, eu vou repetir agora o que está falando aqui, a honestidade e a lealdade. Nós temos que ter isso uns com os outros. Então, honestidade, respeito, lealdade, transparente, cosmoética, autoconsciente, aos amparadores e orientadores evolutivos e extrafísicos. A honestidade, estamos falando claramente sobre o processo evolucionário.
Agora, outra coisa que está falando aqui na inexistência, a regalia. Não existe privilégio na evolução das consciências. Então, vamos pensar nisso. Agora, para chegar ao evoluciólogo, uma coisa muito séria, nós temos que pensar no nosso micro-universo consciencial. Esse é o motivo que a frase enfática aqui diz o seguinte: a vivência da autossuficiência evolutiva em toda a plenitude é praticamente incomunicável por meras palavras ou energias conscienciais, sendo sempre individualíssima e inefável. É através desse processo individualíssimo que nós vamos fazer atitudes que vão melhorar nossa ficha consciencial. É a ficha evolutiva pessoal. Eu chamo isso de FEP. F-E-P. FEP. Então, vale a pena nós pensarmos nisso. Agora, sobre a autossuficiência, eu pergunto aqui o seguinte, com toda sinceridade, qual nível de autossuficiência evolutiva você já vivencia? É mera extrapolação esporádica ou uma conquista ininterrupta e permanente? Então, são perguntas interessantes que vale a pena a pessoa pensar. Agora, uma outra coisa. As consciências são exemplos para nós. Então, por exemplo, a Consréu. A gente entende o que é a Consréu. Mesmo que ela esteja na nossa família, a gente passa por cima até da amizade, da afetividade, mas a gente vê o que é que falta nela, aquilo que está, vamos dizer, claudicando, aquele monte de trafalhos que às vezes a pessoa tem. Então, Consréu, a gente entende bem. Agora, pré-serenão, nós entendemos, e o pré-serenão serve de exemplo para Consréu. Vamos entender como é que é. Desperto, a gente já tem uma noção, mais ou menos, teórica sobre o assunto, e ele é um exemplo para nós, de modo geral, para nós pré-serenões e pré-serenonas. Agora, o evoluciólogo, ele é o exemplo mais próximo para o desperto. Agora, o serenão é o exemplo básico para todo mundo, inclusive para o evoluciólogo. Então, veja, você é um exemplo para o povo que está abaixo de você, dentro da escala evolutiva. Vamos entender bem isso. Você está dando bons exemplos ou maus exemplos? O processo todo da evoluciologia é isso. Isso tudo tem que ser regrado pela intenção que você tem. A vontade é a força maior, o maior poder que nós temos. Mas a intenção é que qualifica os efeitos e consequências da nossa vontade. Agora, o exemplo, portanto, do serenão, ele vem em primeiro lugar para o evoluciólogo que está mais próximo dele. Então, por exemplo, tem uma coisa aí que aperta mais o evoluciólogo que a gente, pelo menos uma, que é o serenão. Serenão é exemplo para nós, mas se nós somos pré-serenões, a coisa mais séria para nós é o desperto. Agora, o serenão aperta mais, é o evoluciólogo que está mais próximo dele. O próximo passo para o evoluciólogo, vocês olham lá na escala, é o serenão. Então, veja, eu muito cedo, vendo o processo do transventor, falei assim, esse é o meu amparador predileto. Está entendendo? Foi aí que eu comecei a ver as noções do curso intermissivo, falando sobre orientador evolutivo. É aí que mais tarde a gente criou a palavra evoluciólogo, ou evoluciologista, que ele pode ser, quando humano, tanto homem quanto mulher. Então, é evoluciólogo e evolucióloga. Então, vamos entender bem. A Consréu, ela não dá exemplo para ninguém. Bom, o pré-serenão já pode dar algum exemplo para a Consréu. O desperto já dá exemplo para o pré-serenão. O evoluciólogo já dá exemplo para o desperto. O serenão dá exemplo para nós todos, principalmente para o evoluciólogo. Então, dentro dessas consciências, exemplos, você é uma consciência exemplo. Você exemplifica o quê? Você é exemplo para quem? Importa considerar isso seriamente. Agora, dentro aqui dos temas que nos foram dados aqui e que eles colocaram, existe aí esses casos, por exemplo, mais sérios, da abertura
para a entrevista com o evoluciólogo. Isso é devido ao colégio invisível dos evoluciólogos. Então vamos entender.